Queridos irmãos e irmãs, dentro desta oitava de Natal, nós celebramos esta festa litúrgica já bastante antiga na liturgia da Igreja, tanto no Oriente como no Ocidente, que é a festa dos santos mártires inocentes. Essas primeiras vítimas da entrada de Jesus neste mundo. Pode parecer uma contradição, quando celebramos a festa do Natal, festa da alegria, famílias se reúnem, o nascimento de Jesus. Mas esta festa celebrada nesse período nos mostra, não só é um episódio da infância de Jesus, mas nos mostra realmente o mundo em que Jesus entrou. Ele entrou não só despojado, nascendo pobre em Belém, mas também ele entrou num mundo marcado pela violência, pelo pecado, pelo ódio. Herodes personifica justamente esse ser humano ambicioso, medroso, cioso do seu poder, disposto a eliminar qualquer um que considera concorrente, ameaça ao seu poder. A história registra que 7 anos antes de Cristo, Herodes já tinha mandado matar 2 filhos dele, porque viu que eles ameaçavam o seu poder. 7 anos antes, matou 2 filhos. 4 anos antes do nascimento de Jesus, matou outro filho. Então Herodes já tinha seus antecedentes. É um homem sem escrúpulos, de tal forma apegado ao poder, que dizem que há até um comentário de Augusto, imperador, que era melhor ser porco de Herodes do que filho, porque ele via nos filhos os concorrentes e os matava. Nós vemos então esse episódio que José é avisado em sonhos. Estamos no ano de São José, temos enfatizado isso nas reflexões destes dias, desde 8 de dezembro, quando celebramos o ano de São José. José é esse homem que está sempre atento às manifestações de Deus. E Deus se manifesta a ele em sonho, como aquele outro José, lá do Antigo Testamento, o José do Egito, que era até criticado pelos seus irmãos como sonhador. E José é obediente, ele ouviu a palavra do anjo no sonho: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito, fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. E José se levanta de noite, pega o menino e sua mãe e parte para o Egito. É um êxodo, uma saída para o Egito, que tem um paralelo na história de Israel. Assim como os israelitas desceram para o Egito e lá ficaram, depois retornam no êxodo para a terra prometida, acontece isso com Jesus também. Aconteceu com Moisés. Moisés que vai também, aqui nós temos essa comparação, assim como o nascimento de Moisés foi marcado também por uma matança de primogênitos, naquela mesma época. Moisés é salvo das águas. Moisés vai fazer o êxodo de voltar com o povo, conduzindo para a terra prometida. Ali vai ficar Jesus no Egito, para se cumprir, segundo Mateus, está citando aqui a profecia, o que foi dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. É uma profecia de Oséias. Oséias está se referindo, é claro, aos acontecimentos históricos de Israel com o povo, mas a profecia tem um cumprimento mais próximo e um cumprimento mais pleno. Mateus mostra, assim, tomando o texto de Oséias e aplicando-o a esse episódio da infância de Jesus, mostrando que Jesus é o verdadeiro filho que Deus chama do Egito. Do Egito chamei o meu filho. Esse filho que vai conduzir o povo à verdadeira terra prometida. Bem, então, a reação de Herodes, percebe-se enganado, resolve fazer essa matança, como eu disse. E aqui também há uma outra citação agora do profeta Jeremias, dizendo que isso se cumpriu. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento.
É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. O povo que tinha sido levado para o exílio da Assíria, as tribos de Benjamim, José, Manassés, Efraim, foram levadas em deportados. E Raquel então lamenta os seus filhos levados para longe, exilados, né? Só que o texto de Jeremias, ele, se nós conferirmos lá no capítulo 31, depois vai falar justamente dessa intervenção de Deus que resgata esses filhos. E aqui é uma alusão, inclusive, à obra do Cristo. Eles não existem mais. É um grito, esse grito de Raquel só pode ser dirigido a Deus, né? Quem é que pode socorrer quando os filhos não existem mais? Quando a morte chegou? Só Deus. Só uma intervenção de Deus para fazê-los ressuscitar. E é justamente isso que o menino que nasceu, Jesus, faz, né? E nos comentários dos santos padres a respeito dessa matança dos santos inocentes, eles já são celebrados como os mártires, porque embora não podendo falar, não podendo nem lutar, né, com o seu corpo, eles já vão empunhar a palma da vitória, né, porque são alcançados pela redenção de Cristo. Eles são resgatados e levados para junto de Deus. Não existem neste mundo, não precisaram nem combater, foram gratuitamente redimidos e salvos por Jesus Cristo, o Salvador, que entrou neste mundo. Isso nos faz pensar também na gratuidade do batismo de crianças, né, que são salvas, né, por pura intervenção gratuita de Deus, entrando na ordem da graça e saindo desta situação de contágio do pecado que nos envolve para poder viver na graça de Deus. Claro, vão ter que enfrentar o combate da vida. Mas é preciso que nós pensemos no seguinte: dentro de cada um de nós existe um Herodes. Seria fácil, a gente pensa só que o Herodes está fora. Mas dentro de cada um de nós existe um Herodes. Esse Herodes que quer matar o menino, que vê o menino como uma ameaça à nossa, entre aspas, liberdade, à nossa autoafirmação. Quando nós concebemos a nossa vida, o nosso itinerário, como se fosse sem Deus e às vezes até contra Deus. Como se Deus fosse nosso concorrente, competidor. Como se a vontade de Deus fosse diminuir a nossa liberdade, a nossa identidade, a nossa afirmação, né? Nós não devemos querer matar este menino que vem para nos salvar. É uma grande ilusão que Herodes teve, furioso, mas essa doença de Herodes é uma doença que está presente em todo o ser humano. E nós devemos então ver Jesus, o nome dele já significa isso, Deus salva, como nosso Salvador. No Oriente tem até uma música, um canto, que era muito cantado e que expressa isso. Não sei se vocês também saberiam cantar. Jesus Salvador, é uma antífona. Jesus Salvador, Jesus Salvador. Que nós devemos repetir sempre, pelo menos no nosso coração. Jesus Salvador, o Senhor salva. É um reconhecimento de que nós somos pecadores e que nós precisamos da salvação. E precisamos ser salvos cada dia. Não é à toa que em cada missa nós temos o ato penitencial. É justamente para nos libertar desses instintos egoístas. Eu não preciso fingir, dizer, eu sou um grande pecador que cometi uma opção de pecado se não cometeu. Não é isso, né? Mas é reconhecer que as raízes do pecado estão dentro de todos nós. E parece que a gente está vencendo, daqui a pouco parece que brotou de novo um egoísmozinho, uma ambiçãozinha. Então aí as raízes do pecado estão dentro de cada um de nós. O Herodes está dentro de cada um de nós. O combate é permanente ao longo da vida. E isso está expresso muito claramente na primeira leitura de hoje, a primeira carta de São João.
A mensagem que ouvimos de Jesus Cristo e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há trevas. Mas ele entrou num mundo onde há trevas. As trevas representadas aqui por Herodes e representadas por cada um de nós nas suas contradições interiores. Se dissermos, veja os nossos equívocos, se dissermos que estamos em comunhão com ele, mas andamos nas trevas, estamos mentindo e não nos guiamos pela verdade. Então não basta a gente celebrar o Natal na exterioridade, né? É preciso saber se nós estamos em comunhão mesmo na adesão à sua palavra. Mas se andamos na luz, como ele está na luz, então estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho nos purifica de todo o pecado. Outro equívoco, além de dizer que está em comunhão com ele, está andando nas trevas, não dá para acender uma vela para Deus e outra para o espírito do mundo. Outro equívoco é o seguinte: se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando a nós mesmos, e a verdade não está dentro de nós. Repito, não é preciso inventar pecado, mas é importante reconhecermos as raízes do pecado presentes na vida de cada um de nós. Se reconhecermos nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a culpa. Se dissermos, o terceiro equívoco, se dissermos que nunca pecamos, fazemos dele um mentiroso e sua palavra não está dentro de nós. Por quê? Fazemos dele um mentiroso. Jesus não significa Deus salva? Se eu digo que nunca pequei, significa que eu não preciso de Jesus, eu não preciso ser salvo. Aliás, essa presunção eu já ouvi de uma pessoa. Certa vez conversando com uma pessoa, com formação, mais autossuficiente, formação acadêmica, chegou a dizer uma bobagem dessa. Disse assim: dizem que Jesus morreu pelos nossos pecados. Se for para mim, morreu à toa. Eu ouvi isso. A pessoa disse. Isso numa época, a mesma pessoa eu ouvi muito tempo depois, e quando ela recordou que disse isso, ela ficou envergonhada. Realmente ela mesma disse que disse uma besteira. Então, meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Jesus Salvador, nos liberte dos nossos pecados, nos faça caminhar na luz, para vencermos o mal e realizarmos em nossas vidas o projeto de Deus. Não matemos o menino que também tem dentro de nós. Nós todos, os adultos, também já fomos criança. E já tivemos projetos talvez mais puros, mais inocentes, que Deus faz brotar dentro de nós. E faz também na idade adulta, e faz também na idade avançada. Não sejamos pessoas que damos espaço ao Herodes dentro de nós, mas à criança que Deus quer fazer nascer para viver na comunhão com Ele e ser luz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.